Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Nós te agradecemos porque onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor ali está. E nós queremos, Senhor Deus, estar onde o Senhor está. Nós queremos, Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Nós queremos nos assentar à tua mesa. Nós queremos desfrutar da tua presença, desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós, do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, mais uma vez me coloco diante do teu altar, me coloco à sua disposição, Pai, sabendo que de mim mesmo não posso produzir nada que transforme vidas. Sou humano, sou falho, sou pecador, careço da tua graça, da tua misericórdia. Mas eu sei, Pai, que o Senhor pode realizar coisas maravilhosas. Nós estamos aqui nesta quarta-feira, Senhor Deus, com corações abertos. Eu declaro corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ministrar. Ministra-nos, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo de lado tudo que eu penso que sei, que eu penso que sou, que eu penso que tenho, para deixar fluir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Flua através de mim, Espírito Santo. O Senhor fale aos nossos corações nessa noite. A cada coração, Pai, o Senhor conhece cada realidade. Então que o Senhor personalize, personifique essa palavra. O Senhor não é Deus de multidão, o Senhor é Deus de indivíduo. Então fala com cada filho e filha nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês, porque é muito interessante que nós, pregadores da palavra, cada um tem um estilo, um jeito de pregar. Recentemente um colega que não é nem dessa igreja, de outra igreja, ele, sabendo que eu sou pastor, um amigo, né, ele ia pregar em um lugar e ele me mandou o esboço dele, falando assim: dá uma olhada, vê como que tá, o que você acha. E aí tinha um texto assim, parecia um livro. E eu gosto de anotar as coisas que eu vou ministrar, mas eu coloco em bullet points, né, em tópicos. E aí eu dei essa dica, eu falei: é ruim você escrever tudo em texto, porque na hora para você lembrar, né, porque o ideal é quando você está ministrando, você bater o olho e conseguir lembrar aquilo que o Senhor te ministrou, porque a gente só ministra aqui aquilo que o Senhor já nos ministrou antes. Não é clichê nem demagogia falar que o Senhor corta primeiro em nossos corações. Mas essa palavra especificamente eu escrevi em um caderninho, porque o Senhor foi me falando algo muito especial. E aí eu saí correndo, não queria digitar, não estava a fim de digitar, eu queria escrever algo. Aí eu vim pela casa assim, abri umas gavetas lá, atrás de um caderninho para eu escrever. E aí eu achei isso aqui, ó, tava em um armarinho meu, que a gente ganhou aqui, Memoriais Bola de Neve São João. Ganhamos de vocês, Ana Paula e Fábio. E aí tem fotos, primeiro tem algo escrito, e aí tem fotos da obra, tenho fotos do envio, ó, lembra esse dia? Não dá para ver muito bem porque tá longe, de quando a gente foi enviado para cá, início do Bola de Neve São João, aquele dia do envio, tem uma foto aqui. O que mais? O dia que a gente pegou o contrato para vir para esse espaço que nós estamos até hoje. O dia que nós pegamos as chaves daqui desse lugar. Na hora que eu vi isso, gente, vocês vão entender. Eu caí em lágrimas. Várias fotos. Aqui, ó.
aqui na igreja, lá na conferência profética. Não dá para você ver, mas aqui você está do lado da pastora, tá? E nossos piqueniques no parque. Fizemos 2 piqueniques no parque, um aqui no Haroldo Veloso e outro lá no Parque Ecológico. Porque hoje eu coloquei o título da palavra exatamente o nome do louvor que eu estava ouvindo, que é A Tua Mesa Cura. Quem conhece? Você vai colocar na tela, né, Douglas? E eu estava sendo ministrado por esse louvor, a tua mesa cura, a tua mesa cura. Eu pertenço a uma família, carrego o nome da família. E aí eu saio procurando um caderninho e eu acho isso. É muito de Deus, fala a verdade. É Deus. Mesmo se você não está nessas fotos aqui, eu quero te falar que você faz parte dessa família. Carrega o nome da família. Amém? Você pode declarar isso, fala assim: eu carrego o nome da família. E por isso que eu falei que é um bate-papo, porque eu fui escrevendo assim, ó, as lágrimas tampavam o meu olhar, mas eu continuei escrevendo. Eu quero começar pedindo para você abrir comigo em Cantares ou Cânticos, capítulo 1, versículo 5. O Senhor vai personificar essa palavra, amém? Para a sua realidade, para aquilo que Ele deseja ministrar no íntimo do seu interior. Cânticos, Cantares, depois de Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Se você abrir no meio da Bíblia, chega em Salmos, e você vai. Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Quem achou diz amém? Está escrito assim, ó, capítulo 1, versículo 5. Antes, só um contexto rápido para você entender, porque se eu começo a ler direto, você vai falar, mas por que isso está na Bíblia? O livro de Cânticos, chama Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é uma história de amor entre Salomão e a sua amada. Mas é muito forte a analogia com o noivo e a noiva, que é Cristo e a igreja. Então é muito forte a analogia. Por exemplo, tem um trecho que fala que há um amor mais forte do que a morte, uma paixão cruel, ciumenta, como um sepulcro. E quem teve amor mais forte que a morte? O próprio Jesus, que se entregou na cruz por nós. Amém? Então, existem analogias, mas ao mesmo tempo é um livro romântico. Então, maridos, esposas, podem ler Cantares, porque é um livro romântico. Mas hoje eu não vou nem entrar no romantismo entre um marido e uma esposa, e nem entrar na analogia do noivo e da noiva. Mas vou ler esse trecho do versículo 5, só o 5 e o 6, que diz assim, um pouquinho antes, fala: com toda razão você é amado, a amada dizendo, né? Estou escura na minha versão, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Estou escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. O louvor, para quem lembra, fala assim: quanto que eu trabalhei, quanto que me desgastei, cuidando da vinha que não era minha, certo?
E aí eu fui buscar o trecho da palavra de Deus, e é muito interessante isso, porque ela fala que ela se desgastou cuidando de uma vinha que não era dela. E aqui está claro que ela fala assim: os meus irmãos me forçaram, por isso que eu estou queimada. Ela fala: eu estou escura, olha, não liguem, eu sou bela, viu? Talvez aquela pessoa muito queimada, com a pele ressecada, cabelo ressecado. Ela: olha, eu sou bela, mas eu me desgastei, porque eu estava cuidando de uma vinha que não era minha, não era minha obrigação. Enquanto eu ouvi esse louvor e na presença de Deus orando, o Senhor me lembrou de Davi. E a história de Davi é algo muito semelhante. Eu quero mergulhar na história de Davi, que está em 1 Samuel capítulo 16. Se você puder abrir comigo, quem trouxe Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. Mas que você fique com essa curtinha história de 2 versículos da mulher sulamita, que teve que cuidar de uma vinha que não era dela. Ela teve que se esforçar por algo que obrigaram ela a fazer, mas não estava diretamente relacionado àquilo que ela precisava fazer. E ela se desgastou. Eu vou ler 1 Samuel capítulo 16, vou ler até o versículo 13, amém? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Vou dar um contexto. O próprio Samuel havia ungido Saul, só que Saul tinha pecado contra Deus, desobedecido ao Senhor. E o próprio Samuel encontrou com Saul e sabia que ele tinha desobedecido. Então, quando você unge alguém, quando você confia em alguém e essa pessoa falha com você, isso te entristece. O coração de Samuel estava entristecido por causa de Saul. Só que Deus falou assim: por que você está triste? Eu já rejeitei Saul como rei de Israel, amém? E aí ele continua: encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse: Samuel, não considerem a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo,
de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Até aqui. Olha que interessante, gente. Naquela época, o profeta, os sacerdotes, quando eles ofereciam sacrifício, muitas vezes eles sacrificavam e depois comiam a sua carne. Então ele levou um cordeiro, um novilho, sacrificou, e óbvio que eles teriam um jantar ali, porque o próprio Samuel fala: nós não nos assentaremos à mesa enquanto o caçula não chegar. Olha, perceba comigo o que está acontecendo nessa história. Por isso que o Espírito Santo me lembrou dessa história quando eu li sobre a Sulamita. Muito parecido. Os irmãos da Sulamita mandaram ela cuidar de uma vinha, e ela estava lá se desgastando. E os irmãos de Davi, juntamente com o pai, mandou ele cuidar das ovelhas, enquanto a maior das maiores visitas viria na casa deles, que era o profeta. Pensa se ele não era o rejeitado, o abandonado, aquele que se desgastava. Vai lá, cuida das ovelhas, até lá na frente, porque foi muito tempo depois que Davi venceu o gigante Golias, a história que a gente também conhece, e ele tinha ido lá levar comida para os seus irmãos, e quando ele chega lá, os irmãos ainda naquela época menosprezavam o Davi. Os irmãos então diziam: vai lá cuidar das suas poucas ovelhas, com desdém. O que nos mostra, queridos, que de fato as pessoas da própria família, as pessoas que deveriam mais impulsionar o seu chamado, impulsionar a sua vida, as pessoas que deveriam te amar, cuidar de você, estar junto com você. Davi era o caçula. Não é incomum acontecer isso. A gente conhece a história de José. José também era o irmão caçula na época que ele foi vendido como escravo. Então os irmãos, movidos por sentimentos malignos, movidos por ciúme, inveja, movidos por todo tipo de sentimento que acaba alcançando o coração do ser humano, acaba alcançando os nossos corações se não tomarmos cuidado. Por isso, queridos, esse tipo de sentimento, assim que tentar bater no seu coração, você tem que rejeitar, você tem que clamar ao Senhor: arranca de mim esse tipo de sentimento. Porque uma pessoa movido por ciúme, movido por inveja, movido por estes sentimentos de comparação, ela faz coisas, como diria o ditado, que até Deus duvida, né? Tipo, como assim? É seu irmão. Olha o que Caim fez com Abel. Poxa, era seu irmão. Por que você fez isso? Deus virou para Caim e falou: por que você fez isso? Se você tivesse entregado uma oferta que agrada ao Senhor, também não teria sido recebida. Então esse sentimento toma o coração dos irmãos. Por que será que a Bíblia é tão clara quando fala tantas histórias de irmãos? E o que é pior, quando os inimigos são os da própria casa, né? Tem até aquele louvor que cita a passagem em que Jesus fala que ele não veio para trazer paz, mas a espada, que colocaria irmãos contra irmãos, pais contra filhos. Tem gente que não compreende essa passagem. Não é que Deus quer que isso aconteça, é que Ele está falando: é possível que isso aconteça. E aí naquela música do Robot Zion, que cita esse trecho, ele fala assim: os inimigos são os da própria casa. Sabe, é quando as pessoas que você esperava que mais iria te impulsionar são aquelas que mais te cobram, mais te sugam, mais coloca peso sobre você. É quando e é difícil de perceber isso. É muito difícil de perceber, porque você está vivendo e você sabe que essa pessoa te ama, porque ao mesmo tempo que ela tem algumas atitudes que te fazem mal, de vez em quando ela te ajuda em outras ocasiões, e isso gera
uma confusão. E aí você acha, não, ela me ama, e ela é do meu sangue, é sangue do meu sangue. Mas aí coloca você para cuidar da vinha que não é a sua vinha. Aí coloca você para cuidar das ovelhas, quando na verdade era para você estar sentado à mesa. Sabe quantos de nós, queridos, e quando eu estou falando de irmão, não entenda apenas como irmão biológico, não. Isso acontece entre irmãos da igreja, e o Senhor deseja curar a igreja. Eu estava orando ontem pela igreja, clamando pelas famílias, clamando pela minha família. Sabe, porque há um espírito maligno. A palavra de Deus é clara que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer aprisionar pessoas, ele quer oprimir pessoas, sabe? Só que, sabe qual que é a boa notícia do culto de hoje? Que vai ter muito mais boa notícia do que más notícias. É que Davi estava lá, mas o Senhor lembrou dele. O Senhor lembrou dele. O Senhor lembrou dele. Sabe, eu gosto da hipótese, eu gosto da versão, porque ninguém sabe exatamente quando Davi escreveu o Salmo 23. Eu já tentei pesquisar quando foi, em que época da história de Davi, e algumas pessoas divergem sobre a época exata que ele escreveu esse salmo, mas eu gosto de pensar que foi lá, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele falava assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele ficou sabendo que o profeta ia vir na casa dele, ele tinha sido excluído, ele tinha sido ignorado, ele tinha sido rejeitado, ele não ficou, sabe, desesperado, fazendo um joguinho, se vitimizando, indo lá na porta, ouvindo atrás da porta. Ele não ficou fazendo isso, ele se apegou ao Senhor, e ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Enquanto eles estavam lá na mesa, ele viu as pastagens das ovelhinhas dele, e ele falava assim: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Eu consigo imaginar toda essa cena, sabe, ele cuidando das ovelhas, o riachinho tranquilo lá, e o Espírito Santo dando paz no coração dele, e ele falando assim: tá bom, eu não tô lá. Talvez os irmãos postando no Instagram, né? O profeta chegou, banquete na mesa, fez um history assim, mostrando os rangos na mesa, assim, ó. E ele poderia ficar chateado, tipo: nossa, tá todo mundo na festa e eu não. Não, mas ele olhou para o Criador dele. Ele olhou para o Criador dele, e ele falou assim: olha essas pastagens verdes, aqui o Senhor me faz repousar. Olha esses riachos. Ele viu no riacho e ele falou assim: me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Só que aí ele parou aqui, na minha opinião. Sabe por que ele parou aqui? Porque quando ele estava escrevendo isso, mandaram chamar ele. Mandaram chamar ele e falaram: oh, a festa não vai começar sem você. A festa não vai começar sem você, porque você se apegou ao Senhor. E aí imagina aquela festa, sabe, aquela, eu não sei quantos aqui, quem já teve festa surpresa para você aí? Quem já teve uma festinha surpresa? Festa surpresa é legal, né? Porque a festa está preparada, só esperando você chegar. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá só esperando você chegar. E aí, aqueles irmãos que estavam até agora empolgados, que eram os inimigos da própria casa, eles agora são obrigados
a ver tapete vermelho estendido para Davi. Tipo, olha que interessante, nós lemos o texto. É esse? Não, não é esse. Você vê a aparência, eu vejo o coração, Samuel. É esse também? Não é esse. Esse aí está se sentindo muito. E é esse? Não, esse aí está com um coração egoísta, invejoso e ciumento. Não é ele. Quem é? É aquele que está aparentemente rejeitado. É aquele que está aparentemente isolado, ignorado. É ele. E aí todo mundo vê e Samuel deu a ordem: ninguém toca na comida enquanto Davi não chegar. Aí Deus fala: é ele. É ele. Então já que é ele vai ser ungido. Ele pega o chifre com o óleo e ele derrama sobre a cabeça. A glória, a presença de Deus vem sobre Davi. Agora o rei vai comer. Ele nem era rei ainda, mas ele foi ungido rei. Então profeticamente ele já recebe aquilo que é o destino profético dele. Agora o rei vai comer. Então eles dão a principal cadeira, aquela mesa posta, e coloca Davi para comer. E Davi começa a comer. Eu acho que ele não parou para escrever isso na hora, mas o Senhor já começou a dar o resto do salmo para ele. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sabe, o suco de uva, o vinho, não tinha o teor alcoólico que existe hoje, mas ele era aquele que trazia alegria. O vinho sempre foi a referência, o sinônimo de alegria. Sabe, enquanto ele estava lá sozinho, muitos podiam achar: vamos jogar a alegria dele fora. Mas agora ele está sentado na mesa, no lugar de destaque, e o cálice dele talvez estava com pouco suco, com pouco vinho. E aí talvez Samuel ou alguém que ele designou para servir o vinho falou assim: enche a taça dele, enche a taça dele até transbordar, enche ele de alegria, porque o Senhor viu o teu sofrimento, o Senhor viu, o Senhor olhou a tua fidelidade. Enche a taça dele, e a taça começa a transbordar. É para parar? Não, ainda não para. Não para de encher, não para de encher. Mas a gente está desperdiçando. Não importa, ele é meu filho, ele é o meu filho. Eu quero que vocês saibam o que eu faço com o filho. Não importa que parece que está desperdiçando um vinho, eu quero que você continue derramando até transbordar, para que todos os inimigos vejam que o óleo vai descer, que o vinho virá, que ele será preenchido com alegria. Ele será preenchido com alegria. Sabe, queridos, passamos por tantas situações, seja no âmbito familiar, no âmbito ministerial, dentro das nossas próprias casas, e o tempo inteiro Satanás tentando usar as pessoas em volta, nos desgastando ao máximo, nos desgastando até ficarmos muito queimados, muito desgastados, cuidando da vinha que não é nem a nossa, cuidando de coisas porque os outros colocam pressão sobre você, para que você produza mais, faça mais. E tem uma parte do louvor que fala assim: os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram, os meus esforços não te compram. Quando Marta e Maria estavam ali, Jesus nos visitou, a Marta estava ansiosa, fazendo tantas coisas, e Maria só aos pés de Cristo. Marta representa esse irmão que quer colocar peso, que quer colocar pressão, que não deixa a pessoa simplesmente desfrutar daquilo que Deus tem. Sabe quantas pessoas no âmbito ministerial tentam colocar peso sobre outras? Querido, de todos os lados, Paulo dizia, de todos os lados somos pressionados. Tem líder que pressiona a ovelha, tem ovelha que suga o líder, tem pressão de todos os lados.
Nós temos que aprender a descansar em Jesus Cristo. Líderes, não coloquem peso demais sobre as ovelhas, e eu me incluo nessa. Líder, Fábio, jamais coloque peso demais sobre as ovelhas. Ovelhas, não esperem demais dos seus líderes, porque muitas vezes isso suga a alma, as emoções, as forças. Muitas vezes obriga-os a cuidar de vinhas que não são nem as deles, porque Deus deu uma vinha para cada um de nós. Eu virei para minha esposa e falei: a minha vinha é você. Sabe, o seu primeiro ministério é a sua casa. Seu primeiro ministério é a sua casa. Homens, que vocês possam virar para suas esposas e dizer: a minha vinha é você. Seus filhos. Sabe, do que adianta se desgastar ministerialmente e deixar a sua família ir para o espaço? Por tantas vezes a religião permitiu que isso acontecesse, mas não mais, não mais, não mais, não mais. Sabe, isso é bom, igreja é bom, família é bom. Eu iniciei falando isso, é maravilhoso, é extraordinário. Mas não dá para fazermos baseado em pressão. Não dá para fazermos baseado em aprovação. Não dá para fazermos algo baseado em tapa nas costas. Se o meu pastor vai me ver, não vai me ver. Se vai lembrar de mim, se não vai. Se vai postar foto minha quando eu fizer aniversário, ou se não vai. Se vai isso ou se vai aquilo. Não! Chega! Chega! Quantas vezes, não só eu como outros, nos sentimos pressionados, porque eu preciso postar, se eu esqueci desse, eu preciso lembrar desse, se eu for visitar esse, eu preciso ir naquele, porque aquele vai ficar chateado, e aquele, não, cuida da vinha, que é a sua vinha, cuida da sua alma. Queridos, ninguém serve o pastor, você serve o Deus. Você não serve o seu líder, você serve a Deus. Não sou eu que vou preparar um banquete para você na presença dos seus inimigos, é Deus. E posso te falar, não são vocês que vão preparar um banquete para mim na presença dos meus inimigos, é Deus. Sempre foi Ele, sempre será. Eu tive esse tipo de experiência quando eu não era nada, não era pastor, não era diácono. Deus honrando e falando: tó filho, um banquete. Não tem a ver com cargo, não tem a ver com status, com ministério. Tem a ver com ser filho de Deus. Mas muitas vezes, no âmbito ministerial, a gente começa a crescer e de repente você esquece qual que é a sua vinha. Qual que é a sua vinha? Será que Deus está ministrando no seu coração qual que é a sua vinha? Onde é que você principalmente precisa estar? Eu gosto de falar as prioridades que eu aprendi. É Deus acima de tudo. Deus está acima de tudo. Família está em seguida de Deus, é a sua família. Não adianta você ter sucesso profissional ou ministerial se não tiver uma família estruturada, que você cuida, que você se doa, que você se entrega. Aí sim vem ministério e trabalho. Faz parte do todo que Deus tem para você? Faz, claro que faz. Só que de novo, Deus te conduzindo a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, de maneira leve, de maneira fluida, não por pressão, não por pesar ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Não é só de dinheiro que esse versículo fala, é de tempo, é de dedicação. Sabe, eu tenho que ser sincero em dizer, porque muitas vezes a gente acaba indo por osmose, fazendo aquilo que vê os outros fazendo. Muitas vezes eu cobrei pessoas, talvez eu tenha colocado peso, e eu peço perdão, porque essa palavra é clara para mim. Essa palavra ministrou meu coração de maneira poderosa. Cada um tem que fazer
conforme determinou no seu coração, não por pesar ou por obrigação. Cada um tem que se entregar e se derramar de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a porção que Deus tem para cada um. É isso que tem que ser. Sabe, queridos, uma igreja saudável, uma família saudável, é quando não há esse tipo de pressão ou esse tipo de cobrança, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, de um lado para o outro, do outro para um, nem de líder para ovelha, nem de ovelha para líder. Sabe, porque todos nós somos seres humanos. No âmbito familiar, não cobre demais os seus filhos. A Bíblia fala, não irrite os seus filhos. Eduque de acordo com a palavra de Deus, conforme a porção que Deus determinou. Filhos, obedeçam seus pais, honra os seus pais. Se quiser viver muito tempo na terra, honra. Sabe, ame os seus irmãos, não inveje os seus irmãos, não compita com os seus irmãos. Competição é do inferno. Competição é do inferno. Satanás foi competidor com os seus irmãos. Ele queria ser maior que todo mundo. Inclusive ele queria ser maior que o pai, né? E por isso ele foi expulso, ele foi destruído. Então quando vier espírito de competitividade, arranca do seu coração. Eu não quero competir com os meus irmãos. Porque quando você compete sem perceber, porque depois bateu o remorso nos irmãos de José, mas eles já tinham feito, porque eles fizeram sem perceber, baseado naquela competitividade, vingança, ciúme, maluco. Quando Caim mal percebeu, já tinha matado seu irmão. Os irmãos de Davi deixavam ele sozinho no campo, cuidando das ovelhas. Mas a boa notícia é que Deus viu o coração de Davi. Sabe, Ele pode ver o meu e o seu coração. Ele pode ver o meu e o seu coração. Essa primeira frase, apesar de estar na música, eu escrevi aos prantos. Eu escrevi, será que um dia eu poderia ser suficiente? Sabe, a gente se esforça, a gente se desgasta. E se a gente for olhar para a plateia, para os inimigos que estão assistindo, vai ter sempre olhar de cobrança. Você nunca fez o suficiente. E sabe que essa palavra já estava pronta, já estava escrita. E eu vim no carro ouvindo a tua mesa cura. Só que sabe quando a música continua? E a música seguinte era uma música da Lume Eupídio chamado Na Mesa. Quem conhece? Alguns poucos. Mas nessa música, Na Mesa, a Lume Eupídio começa a contar o testemunho porque ela escreveu essa música. Porque ela estava sendo muito abençoada e ela estava se sentindo culpada por ser abençoada. Porque muitos que a olhavam a fazia se sentir culpada. Porque a inveja, o ciúme, a ganância dos outros, a inveja mesmo, o desejo de ter, gera olhares que faz com que a pessoa não fosse digna de receber aquilo, ou que não deveria estar desfrutando daquilo. Então ela estava desfrutando da bênção do Senhor, mas ela se sentia culpada por isso. E aquele peso de acusação e de culpa aprisionava ela. E Deus, eu já tinha escrito tudo isso. E Deus começa a ministrar ela, falando que ela se perguntava o porquê. A Bíblia fala, Davi fala de uma mesa na presença dos meus inimigos. E ela começa a falar assim, quando os pais, né, o pai ou mãe, colocam um prato de comida para o filho, ele quer mais que o filho coma. E se ele termina, ele fala, come mais. Ele quer que o filho se delicie, se esbalde naquilo. Não é verdade? Sim ou não? Ele quer. Sabe quantas vezes eu não cheguei na casa da minha mãe, já gordinho, ela fazia um prato enorme e ainda mandava eu repetir. Falei, mãe, quer ver o gordo? Pelo amor de Deus.
E os pais, eles querem isso, que o filho se esbalde ali, coma, se alegre. Mas está na frente dos inimigos, não se esqueça. Então, se enquanto você estiver comendo e desfrutando, você olhar para os inimigos, eles terão olhares de reprovação, porque você está comendo e eles não. Porque você está desfrutando e eles não. Eles vão ter olhar de reprovação, e aquilo vai te gerar peso, te gerar culpa. E ela dizia: então qual que é a saída para isso? A saída é não olhar para os inimigos, é olhar para os olhos de Jesus. Porque se você olhar para Ele, o olhar dele vai ser de alegria, porque você está desfrutando. Se você olhar para Ele, Ele vai ficar muito alegre, porque você está se esbaldando. E Ele vai falar: come, filho, isso, aproveita, quer mais um pouco, Ele te serve. Desfruta. Desfruta. Salmo 23 é um salmo de descanso. O que é meu está reservado. O que é meu por direito está reservado. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Tem irmãos que só querem sugar o que você tem para oferecer, e você se desdobra para entregar, afinal é seu irmão. Mas o Pai não é assim. O Pai não é assim. O Pai não te chama para te sugar. O Pai te chama para te colocar sentado numa mesa. O Pai te chama para a mesa e te dá descanso e te dá cura. Eu quero te chamar, Thay, para começar a ministrar esse louvor, porque o que eu tinha para hoje era compartilhar isso com vocês. Eu não vim aqui para fazer uma pregação grande. Eu vim aqui para compartilhar aquilo que o Senhor me ministrou no secreto, e o que eu desejo viver na minha vida, do começo ao fim. Do começo ao fim. Eu fiz um pacto com Jesus. Eu te aconselho a fazer algo parecido, que o Senhor te orientar. Mas naquele ambiente eu peguei uma folha a mais, coloquei a data e escrevi: hoje eu faço um pacto, uma aliança contigo, Senhor. Um pacto de que eu nasci para ti e não para corresponder à expectativa pública. Eu vou cuidar da minha vinha, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar daquilo que o Senhor determinar para que eu cuide. Você não veio para corresponder à expectativa de terceiros, nem mesmo dos seus irmãos. Fique à vontade no seu lugar. Se você quiser se levantar, se você quiser se ajoelhar, o Espírito Santo de Deus está aqui. Achar o meu valor.
impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, a extensão do teu amor, sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Uma família saudável Sem palcos na casa, ou aplausos, com uma família saudável há descanso. longe das multidões, eu descobri que sou aceito. Senhor, que essa igreja seja uma casa saudável, que sejamos uma família saudável, que quem se chegar nessa igreja encontre descanso, que quem se chegar nessa igreja encontre o Senhor, o Pai. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Como nós estamos em poucas pessoas, A tua mesa cura, eu quero fazer alguma coisa diferente. a tua Quero que você se levante agora cura. Aqui tem vinho, e a gente vai se abraçar um do lado do outro. tem um lugar pra Dá pra gente fazer uma grande roda em volta das cadeiras. E os meus esforços não A gen- compram Deus, os meus esforços não te compram. Todo mundo pode continuar adorando. Aprende Vamos fechar a roda. a desfrutar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, em
no Itai, vocês estão servindo a família hoje. Vocês estão servindo a família. Vocês fazem parte dessa família, mas hoje vocês estão servindo a família. O Renan, a Raquel lá em cima. Eu gostaria que você imaginasse uma mesa aqui na nossa frente. E o Senhor colocou um banquete. E nós somos uma família saudável. Uma família que gera descanso um no outro. Não é uma família que cobra, nem que manda cuidar da vinha. Aqui tem vinho, aqui tem alegria. Aqui tem pão, aqui tem alimento, aqui tem salvação. Se sinta abraçado pelo seu irmão que te ama, que não te trai. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Tem um lugar para você aqui, você é amado. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Tem um lugar para você aqui. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carregamos o nome da família de Cristo. Carregamos o nome da família de Cristo. Tua mesa cura. Não colocamos a nossa esperança em líderes. Aqui tem vinho, Não colocamos a nossa esperança em ninguém. tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que a gente não deve colocar esperança em ninguém? Você não deve colocar sua esperança em homem algum. Primeiro, porque você mesmo pode se frustrar, porque Ele não é Deus, Ele não tem condições de corresponder à sua expectativa. Então uma coisa é por causa de você, você vai se frustrar. E a segunda é por causa dele mesmo. Porque é pesado quando pessoas colocam a expectativa e a esperança em cima. Porque ele olha para si mesmo e fala: eu sou homem, eu sou ser humano, eu sou frágil. Eu não consigo carregar o peso da esperança ou da expectativa de alguém. Então é duplamente maléfico para quem coloca e para quem recebe essa esperança, essa expectativa.
Nessa igreja, a esperança está em Jesus. Nessa igreja, a esperança está em Cristo, em liderança alguma. Se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, somente em Jesus, pronto, nós somos uma família saudável. A gente se ajuda sem cobrança, a gente estende a mão sem cobrança, a gente se doa por amor, não por pesar ou por obrigação, sem cobrança. A gente faz, a gente cresce, a gente avança. Os meus esforços não te compram, Jesus. Só as vozes. Acredita no que você está falando. Canta de novo. Eu pertenço à tua família, tem um lugar para mim aqui. Sabe, eu pedi para hoje transmitir esse culto, sendo que de quarta a gente não transmite. Mas eu pedi para fazer isso porque eu sei que algumas pessoas que têm se sentido fora da família vão assistir ou estão assistindo esse culto. E eu quero te dizer que você pertence à família. Você pertence à família de Cristo. Sabe, quando o filho pródigo foi embora, o pai estava de braços abertos para receber ele. De braços abertos, sem perguntar o que ele fez lá fora. Colocou um anel no dedo, colocou uma sandália nos pés. Sabe, muitas vezes os irmãos te tratam mal. Talvez os irmãos dessa casa, e considerando que pai é só um, pai é Deus, o pai que não frustra, o pai que não falha, é um, é Deus. E se
Nós temos um único Pai. O pastor dessa casa, os líderes dessa casa também são irmãos. E é capaz, é possível que um irmão tenha falhado com você. Só que nós, como irmãos, queremos pedir perdão e falar: volta para casa. Volta para casa. Porque há cura na mesa com os irmãos. A família vai te receber. A família de Cristo vai te receber. E você vai chegar com a expectativa somente em um, no Pai. Porque quando a gente coloca expectativa ou esperança em outro homem, há grande chance de nós nos frustrarmos. Mas nessa noite, essa igreja, representada por estes irmãos que estão hoje abraçados, nós fazemos uma aliança com Deus, de colocar a nossa esperança e a nossa expectativa somente nele. Nós fazemos um pacto e uma aliança de sermos uma família saudável. Não somos irmãos que colocam os outros para trabalhar na vinha, para se desgastar, para se cansar. Somos irmãos com empatia, que olha nos olhos e fala: vai cuidar da sua vinha, filho. Irmão, o que Deus tem para você? Tem um chamado que nós todos temos em comum, que é a nossa família. Se você tem uma família, seja você casado ou a família dos seus pais, ela é a sua vinha. Para os solteiros, o pai e a mãe merecem honra, respeito. Para os casados, esposa e filhos, marido e filhos, é a sua principal vinha. Valorize. E à medida que você tiver uma família saudável, nós vamos nos reunir nessa igreja saudavelmente, porque aqui é a casa do pão. Aqui tem vinho e pão. Desde quando inauguramos essa casa, nós recebemos essa promessa de que aqui tem pão. Aqui tem pão, aqui tem vinho, aqui tem alegria, aqui tem salvação. E nós vamos continuar assim, em nome de Jesus, amém? Nós estamos encerrando este culto já, porque essa palavra é para penetrar os nossos corações e a gente sair daqui com essa verdade. E não deixar morrer aqui, mas orar e clamar em nossas casas, para que essa seja uma verdade absoluta em nossas vidas. Mas se há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração junto comigo. Queria que todos colocassem a mão no seu coração. E se você deseja fazer essa oração pela primeira vez, se você deseja aceitar Jesus Cristo, que é o único que jamais te frustrará, você vai repetir em voz audível essa oração, declarando assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu Senhor, como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero declarar para que o mundo espiritual ouça que a minha esperança não está no meu pai da terra, não está na minha mãe, não está nos meus irmãos. A minha esperança não está em líderes cristãos e influenciadores da internet. A minha esperança está em Ti, Jesus, e somente em Ti. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dá a Tua salvação. Eu preciso de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, porque enquanto muitos irmãos da terra nos sugam,
nos suga e nos faz trabalhar e nos faz trabalhar e nos sacrificar e nos sacrificar em uma vinha que não é a nossa. uma vinha que não é a nossa. O Senhor fez o oposto. O Senhor fez o oposto. O Senhor lutou O Senhor, a luta que era minha. a luta que era O Senhor guerreou o Senhor guerreou a guerra que era minha. a guerra que era minha. O Senhor morreu em meu lugar, O Senhor morreu em meu lugar. mas o Senhor venceu Mas o Senhor venceu a morte a morte para me dar vida. para me dar vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Obrigado, Jesus. Obrigado, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.